Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Muito bem pessoal, então sistema estomatognático é o assunto da vez, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai continuar falando sobre isso e é muito importante que você tenha assistido os vídeos que vieram antes desse. Vamos direto ao assunto que eu estou muito animado com essa aula, tá bom? Então, respirador bucal. A aula de hoje nós vamos olhar especificamente para esse cara aqui. O ar inspirado pela boca, ele não é filtrado, ele não tem a sua temperatura igualada, ele não é pressurizado, ele não é umidificado. Dito de outra maneira, ele não recebe nenhum tipo de tratamento. Respirando pela boca, esse indivíduo pede um tipo de comportamento desse sistema que é totalmente estranho para o corpo humano. E tudo isso gera grandes prejuízos que são específicos, são regionais, mas são também sistêmicos e globais para o corpo humano. Então ficou mais ou menos sugerido aí nos vídeos passados que o bom funcionamento do sistema estomatognático talvez seria muito mais importante para o sistema nervoso do que para o sistema digestório, por exemplo. E a gente fez esse reconhecimento, né, no vídeo passado de como que funciona as aferências, como que acontece as aferências em um respirador que era nasal. E nessa aula, já que estamos falando de respirador bucal, a gente tem que fazer a mesma coisa. Que tipo de estímulo sensitivo o sistema estomatognático vai entregar para o sistema nervoso em um respirador bucal? Então vamos lá, vamos começar dizendo que por causa da falta da pressão subatmosférica ou a incorreta manutenção dela em um respirador bucal, toda a esterocepção geradas naturalmente nas mucosas, no lábio, na língua, na orofaringe, por exemplo, e também a propriocepção da articulação principal desse sistema, que é a ATM, e também das membranas do periodonto, elas vão ser feitas de maneira incorreta e a aferência que vai para o sistema nervoso central vai sendo registrada de maneira errada também. E isso, pessoal, depois de algumas semanas, alguns meses, vai ficando cada vez mais difícil reverter essa situação, né? O envio dessa sinalização errada em tempos prolongados dificulta muito o tratamento do sistema. Então a propriocepção das membranas periodontais e da ATM durante a mastigação unilateral é comprometida, porque um dos lados da boca tem aferência na membrana periodontal de seus dentes, que é o lado de trabalho, e o outro não tem a aferência, que é o lado de balanceio. A gente falou disso. Com isso, o lado de equilíbrio ou o lado de balanceio, como ele não tem a aferência adequada, ele passa a ter processos degenerativos que estão ali principalmente vinculados aos ossos, e ele pode até inclusive gerar uma perda dentária por causa justamente dessa provável ou possível degeneração óssea que pode acontecer nessa situação. Junto com isso, a língua e as bochechas elas não têm ação de limpeza dessas áreas, e o acúmulo de detritos também contribui para a degeneração desses tecidos. Essas sujeiras, elas deixam a situação ainda mais dramática. Ainda existe o fato da saliva ficar modificada no respirador bucal e ficar mais espessa e viscosa, dando naqueles dentes que estão sujos e estão ressecados, como a gente já falou até aqui. E esse lance da saliva é um indicador muito legal. É você começar a reparar a viscosidade da sua saliva. Então quando eu costumo correr, às vezes eu corro aí, eu faço uma corrida de 2 ou 4 quilômetros, né? São distâncias curtas, principalmente de 2 quilômetros, né? E que eu tenho que manter uma velocidade alta, né? Para que eu atinja aí a intensidade do treino que eu desejo. E quando essa intensidade está alta demais, eu respiro pela boca, eu respiro muito pela boca. E no final desse tempo de corrida, a minha saliva ela fica extremamente grossa. Tanto isso acontece, e também vocês vão ver que a respiração bucal, ela por causa da modificação das aferências, ela
favorece o aumento da produção de saliva. Então esses dois fatos, a hipersalivação com o aumento da viscosidade dela, faz com que no final da minha corrida eu esteja com muita saliva na boca e eu preciso muitas vezes cuspir, certo? Então eu faço essa corrida na rua, é claro, né, pessoal, em um parque e tudo mais, e muitas das vezes eu vou em um canto ali separado e eu cuspo no chão aquele excesso de saliva que eu estou criando. E pessoal, por causa desse aumento de viscosidade que a gente está falando aqui, quando eu vou cuspir a saliva, ela quase que não separa da saliva que fica na minha boca. Eu faço o estímulo de impulsionamento da saliva para fora da cavidade bucal e ela fica grudada. Sabe quando aquele cuspe feio, quando a pessoa cospe e ela fica grudado com a saliva que mantém na boca? Você simplesmente não consegue empurrar aquilo para fora? Então isso às vezes acontece comigo, de tão grossa que está a minha saliva. Continuando, agora falando de propriocepção das ATMs. Então a propriocepção da articulação temporomandibular também fica prejudicada, porque na mastigação unilateral, a cabeça da mandíbula do lado de equilíbrio, ou seja, aquele lado que não mastiga, tem uma trajetória que a gente já falou, é para baixo, para frente e para dentro, proporcionada pelo feixe inferior do músculo pterigóide lateral. Assistam às aulas anteriores, hein, pessoal, pra vocês não ficarem boiando nisso aqui. E no lado de trabalho, que é o lado que você está mastigando, tem uma trajetória que é o quê? Lateral e então retrusiva. Com o decorrer dos anos, esse movimento desigual entre as ATMs modifica as suas estruturas e pode causar doenças, tá? Principalmente degenerativas. Tanto do lado de trabalho quanto do lado de equilíbrio também, tá, pessoal? Não é só do lado lá que está só mastigando, não. Aquele lado que deixa de receber estímulo e não mastiga, não participa do ato mastigatório, também sofre. A propriocepção das ATMs, então, é dada por proprioceptores de pressão, posição, movimento e fibras nervosas livres para dor. A gente já falou disso também. Todos levados ao sistema nervoso central pelo ramo, principalmente aurículo temporal do ramo mandibular do trigêmeo. Essa sinalização das ATMs é conduzida ao núcleo mesencefálico do trigêmeo, onde vai modular a sinalização epicrítica e protopática, ou seja, fina e grosseira, que vai para os centros superiores, principalmente o tálamo, através do feixe dorsolateral. Então, se a sinalização da ATM for de articulações bem posicionadas espacialmente, essa sinalização modulará para menos a sinalização advinda do feixe dorsolateral. Mas se a sinalização das ATMs for uma sinalização de mau posicionamento e mau, por consequência, funcionamento, ela vai modular então para mais toda essa sinalização do feixe dorsolateral, também do fascículo gráceo cuneiforme e o feixe espinotalâmico. A pressão subatmosférica da orofaringe é essencial para que o bolo alimentar seja levado ao esôfago, sem problemas. E como o respirador bucal ele vive com a orofaringe, com pressão atmosférica do meio ambiente, a sinalização do trato gástrico é comprometida. Vocês conseguem ver isso acontecendo? Os nervos, principalmente o glossofaríngeo e o vago, eles são responsáveis pelo bom funcionamento, o bom estado dessa área, enviando ao sistema nervoso central informações que favorecem o funcionamento perfeito da mesma região. E como eles têm outras funções importantes no organismo, essas funções são prejudicadas e interferem na homeostase do indivíduo, ou seja, interferem, galera, no bem-estar sistêmico do organismo dessa pessoa. O nervo glossofaríngeo tem atividade na condução do estímulo da deglutição, juntamente com os nervos facial, trigêmeo e o hipoglosso. Com muito tempo de respiração bucal e sinalização inadequada na deglutição, os respiradores bucais evoluem para períodos de apneia do sono, mesmo não sendo obesos e que não tenham obstruções ali, que podem ser obstruções mecânicas, né, anatômicas, na orofaringe. Associada a esse quadro, é muito bom que a gente lembre que o glossofaríngeo também é responsável pela transmissão ao cérebro dos estímulos químicos e de pressão dos globos carotídeos, que transmitem o quê? A pressão sanguínea e a quantidade de oxigênio que vão estar ali vão estar em trânsito no sangue e essas quantidades vão ser enviadas para o cérebro. Como o respirador bucal ele tem uma ventilação pulmonar mais rápida e entrecortada,
esses glomos carotídeos enviam uma mensagem ao cérebro com interferência dessa sinalização da região da orofaringe. Então essas mensagens elas são levadas primeiro ao núcleo do trato solitário e podem ter sinalizações em conflito, ou seja, sinalizações conflitantes entre si. A sinalização do nervo vago tem ação na frequência cardíaca, frequência respiratória e no funcionamento do trato gastrointestinal. Quando a orofaringe está funcionando com pressão atmosférica do meio ambiente, a sinalização do esôfago está prejudicada e o peristaltismo esofágico ele também fica alterado. E com essa modificação, o cérebro envia mensagens equivocadas e quantidades incorretas de o quê? Daqueles elementos digestivos do sistema gastrointestinal, certo? Que são os ácidos digestórios, que às vezes poderão estar presentes até na ausência de qualquer alimento na boca. Então, após um certo tempo ocorrendo esse tipo de procedimento que eu descrevi até aqui, o indivíduo ele passa a ter o quê? Aerofagia, esofagite, gastrite, hérnias, pessoal, de hiato principalmente, e que podem evoluir todos esses quadros aí para úlceras, né, pessoal? As temidas úlceras gástricas. E o nervo vago ele tem a sua ação na musculatura lisa e nas glândulas das vísceras torácicas. Também ainda, nervo vago relacionado à musculatura estriada da faringe, laringe e do esôfago e a musculatura estriada do coração. Então veja, pessoal, o nervo vago é o principal nervo do sistema parasimpático. Então um respirador bucal ele vai ter muito provavelmente toda a sua atividade parasimpática alterada, galera. E na maioria das vezes é uma alteração do tipo aumento, né? Uma alteração para cima, para mais. Então veja, atividades do sistema parasimpático, algumas, vamos lá. Secreções salivares, que é aqui que eu te falei que no final da minha corrida, minha boca ela tá cheia de saliva, não é verdade? Eu não falei isso? Secreção de que tipo mais? Lacrimal, a broncodilatação, bradicardia, o peristaltismo gástrico também fica aumentada, secreções gástricas, secreções biliares, vasodilatação intestinal e etc. Pessoal, então esse desajuste vai estar presente no respirador bucal muito provavelmente, tá? Na língua agora, nós temos a sinalização especial da gustação e como o respirador bucal, que é o mastigador unilateral, ele só usa um dos lados da língua, a esterocepção de gustação vai estar modificada também. Então a gente falou disso. No lado de trabalho, que é o lado da mastigação, essas aferências elas estarão o quê? Exacerbadas. E do lado lá de equilíbrio, que é o lado que não experimenta a comida, que não recebe a comida, vai estar o quê? Reduzida por causa do desuso. E ali naquela região a gente vai ter um acúmulo de muco e de sujeira que pode ser aspirada por causa da respiração bucal. Então, com isso, o respirador bucal ele tem a gustação diminuída, né, de forma significativa, e para sentir o paladar do alimento, ele aumenta o quê? A ingestão de temperos em geral, entre eles principalmente o sal. Então, quando ele tem a diminuição do envio dos estímulos que dão a ele essa possibilidade de viver muito bem e da melhor maneira o momento da alimentação, o gosto daquilo que come, ele quer resolver esse problema. E como que ele resolve esse problema? É natural, aumentando o gosto daquilo que ele está comendo, aumentando o tempero, aumentando o sal, e vocês entendem aonde isso pode dar. Então esse é o momento que a gente cria um respeito enorme dentro de nós, relacionados ao bom funcionamento do sistema estomatognático. Que a gente percebe a importância da respiração do tipo nasal e do grande prejuízo que os indivíduos colhem uma vez que eles são levados a respirar pela boca, né? Talvez isso tudo que eu disse até aqui é meramente ilustrativo comparado aos prejuízos sistêmicos que podem ser gerados a partir desses tópicos e desses comentários que a gente criou até aqui. Se com essa aula eu conseguir deixar claro para você a importância da respiração nasal e a grande problemática que pode ser gerado, que muito provavelmente vai ser gerado para um indivíduo se ele simplesmente usar uma via errada
para realizar o ato respiratório, eu terei atingido o meu objetivo e eu não tenho mais nada para falar com você nessa aula, tá certo? Mas entenda o seguinte, os vídeos sobre o sistema estomatognático ainda não acabaram, tá bom? Vão ter outros vídeos mais, o próximo, por exemplo, falando sobre as principais patologias que vão ser geradas em indivíduos que respiram pela boca. Então veja, muito obrigado por você ter vindo até aqui. Espero que tenha ficado tudo muito claro. Um aviso importante, você viu que deve ter aparecido em algum momento do vídeo a divulgação de um e-book que eu tenho especial falando sobre a comparação fisiológica dos respiradores bucais e nasais. Então se você achou um pouco complicado, se alguma coisa não ficou claro na sua cabeça com as aulas, eu tenho um e-book que é barato e é simples de ser lido, deixando tudo o mais mastigado possível para que você entenda a diferença fisiológica entre pessoas que usam a boca para respirar e pessoas que usam o nariz para respirar, beleza? Então acessa a descrição aqui, o primeiro link que tem disponível é para você ir para um chat e solicitar esse e-book. Então você vai conseguir ler e da forma como eu expliquei, como eu escrevi para você, você vai ficar sem dúvida nenhuma. Eu garanto e aposto muito caro que vai acontecer exatamente assim, tá certo? Para terminar, verifica sua inscrição no canal, clica no sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que subirão aqui nessa plataforma, nesse canal do YouTube, e a gente se vê nas próximas aulas. Deixe seu comentário aqui embaixo, eu também quero saber muito o que você achou, quero ficar por dentro das suas dúvidas, vou me esforçar muito para resolver todas elas, e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais, obrigado, tchau!